O título da mensagem de hoje é O Evangelho, Poder de Deus para a Salvação. Base bíblica da mensagem está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 14 a 17, que passamos a ler para os nossos ouvintes. Diz o texto bíblico: Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então queremos dizer, à base do texto lido, que o dilema do homem é inegável. O pecado levantou uma barreira intransponível, impedindo o acesso até Deus. É o que nós lemos nesta mesma carta de Paulo, em Romanos capítulo 3, e no versículo 23, expondo essa situação que é de caráter universal. Diz o texto bíblico: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui está pondo toda a humanidade numa só posição. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é a consequência de uma pessoa que vive a sua vida inteira pecando? O apóstolo Paulo, também na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, declara que ninguém peca impunemente. Está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo, mostramos o perigo de viver longe de Cristo, com as consequências que advirão para uma eternidade afastada de Deus, e a oportunidade que temos de nos chegar a Deus, aceitando a mensagem do Evangelho, segundo a qual Cristo veio a este mundo buscar os pecadores e está pronto para receber aquele que a ele chega. Agora, a tal ponto podemos chegar na nossa vida de pecados que cheguemos até para nós próprios emitir um pensamento, uma declaração a respeito da nossa indignidade, como Paulo declara em Romanos capítulo 7, versículo 24, ele se expressou acerca de si mesmo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Falando não de terceiro, mas falou de si próprio, mostrando, quer dizer, revelando, confessando sua inutilidade, pecando contra Deus sem freios. E este mesmo apóstolo então declara em Atos capítulo 17, versículo 27, em decorrência desta situação calamitosa, Deus abre a porta para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então aí, meu prezado ouvinte, há recursos para você, sem dúvida. O livro de Romanos, ou a carta de Paulo aos Romanos,
claramente nos mostra a necessidade de aceitar e obedecer o Evangelho para se livrar do pecado e restaurar a comunhão com Deus. O Evangelho é realmente o poder de Deus para a nossa salvação. É o que declara também o apóstolo Paulo ainda nesta carta aos Romanos, capítulo 1 e versículo 16, ele assim escreve: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, de modo que ele era uma autoridade um tempo antes de ser cristão, agora aceitou a Cristo, podia ter vergonha, acanhamento, de ele um homem nobre, segundo as leis do país, agora está voltado para um cristianismo que era mais frequentado por pessoas de pouca importância social. Mas ele declarava abertamente. E às vezes ocorre isso, pessoas que se julgam nobres, tradição de família, emprego e outras coisas mais, não quero saber de evangelho. Isso é para gente pobre, gente que não tem conhecimento. Mas o apóstolo Paulo declara: não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De modo que a revelação do plano eterno de Deus para a salvação do homem atingiu seu ponto culminante no sacrifício de Jesus Cristo e seu benefício na revelação do Evangelho. A ordem que Jesus mandou fazer: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todo mundo. Simplesmente não existe possibilidade de salvação sem Cristo. Reiteramos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, onde encontramos essa declaração bem nítida, bem clara, bem compreensível, para que nós possamos entendê-la como acessível a toda e qualquer pessoa. E diz então o texto de Atos 4, versículo 12 a 14: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe que nome é esse? Esse nome é Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eles, vendo a ousadia de Paulo, que anunciava não há salvação fora do nome de Jesus, versículo 13, ali estavam então como que querendo rejeitar a palavra. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer ao contrário. De modo que aqui está em Atos 4, versículo 12, versículo 10 a 12, a afirmação segundo a qual a salvação sem Cristo não existe. A morte de Cristo é essencial para a nossa salvação, de acordo com o texto da Bíblia Sagrada. E não podemos ler toda, podemos ler Mateus 26 e versículo 28, onde nós encontramos o apoio para esta declaração. Diz assim o texto bíblico: digo-vos que, aliás, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui está uma ordem de Jesus para celebrar sua morte periodicamente, sua morte vicária, expiatória no Calvário, para que nós tenhamos consciência de que a remissão dos pecados só vem por meio da obra salvífica e redentora de Jesus Cristo por nós no Calvário. O Evangelho é importante porque mostra como podemos ser salvos pela morte de Jesus. Nós podemos compartilhar da promessa em Cristo somente através do Evangelho. Não existe nenhum relato bíblico de nenhuma pessoa sendo salvo através de outro meio. Nós somos salvos quando ouvimos, cremos e obedecemos o Evangelho. Essa declaração de Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 8 a 17, é muito sugestiva, muito clara, e as pessoas que nos ouvem podem entendê-la com facilidade. Diz assim o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10, versículos 8 em diante até o versículo 17. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos e que você está ouvindo, sem sair de casa. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Palavras mais ou menos assim: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e me dedico a servi-lo todos os dias da minha vida. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, cremos na morte vicária de Cristo, tomou o meu lugar, morreu por mim, e não só por mim, mas pelo mundo inteiro. E ele ressuscitou fisicamente, corporalmente dentre os mortos. Essa fé em Cristo dá margem à salvação, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Versículo 13 está aqui mostrando essa posição definida. Todo que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então, está na Bíblia Sagrada, estamos pregando esse Evangelho, anunciando aos nossos ouvintes. Deus nos oferece uma saída para o dilema do pecado através do Evangelho, o qual se manifestou agora para a obediência da fé. E ainda nesta mesma carta de Romanos, capítulo 16, nós vamos encontrar nos versículos 25 e 26 estas palavras que dizem o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde o tempo eterno esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, todas as nações para a obediência da fé. É o que o apóstolo Paulo declara
no penúltimo versículo do capítulo 16 de Romanos. Se rejeitarmos esta saída, não existirá outro caminho para a salvação. Paulo, quem de um perseguidor tornou-se um pregador, mostra sua firme convicção da necessidade da obediência ao Evangelho. Na introdução da sua carta aos Romanos, ele nos dá uma das mais claras e estimulantes afirmações sobre a importância das boas novas de Jesus. Veja como Paulo declara no versículo 14 do capítulo 1, eu sou devedor. Devedor do quê? Devedor de passar esse evangelho para outros. Ele devia a mensagem salvadora para os outros, mesmo os desprezados gentios, porque era a única chance deles para a salvação. Versículo 15, eu estou pronto. Eu sou devedor, eu estou pronto. O entendimento de Paulo sobre o valor do Evangelho era motivo suficiente para levá-lo a Roma para pregar o Evangelho. E no versículo 16 ele faz a terceira confissão, não me envergonho. A mensagem simples do Evangelho pode ter sido ironizada pelos arrogantes, mas Paulo não se envergonhou, reconhecendo o poder da palavra de Deus. Conforme nós temos aqui anunciado. Então, meu prezado ouvinte, que fazer? Ouvir a palavra de Deus, que esta palavra provoque fé no coração, e essa fé no coração nos leve a aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, de acordo com o texto que nós citamos a princípio na carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz o seguinte, que pregou o Evangelho para os romanos e agora ele podia, então, estar firme na promessa que Deus tinha preparado para as pessoas que recebem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E assim você também, se crermos, diz Paulo, com o nosso coração em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e confessarmos com os nossos lábios, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Paulo declarava aos Coríntios, finalizando esta mensagem, 1 Coríntios 15, versículo 1 em diante, vos notifico, irmãos, o que acabamos de fazer para você, meu prezado ouvinte. O Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, não sabemos sim ou não, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Observa o verbo no tempo presente. Sois, quem aceita Cristo como Salvador, tem vida eterna. Quem ouve minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Repetindo, João 5:24. Então, pelo qual sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, a menos que tenhas crido em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Primeiro, o que significa o Evangelho? Cristo morreu por nossos pecados. 2 pontos.
Cristo morreu, fato histórico. Morreu por quê? Razão. Por nossos pecados, seus e meus, segundo a Bíblia Sagrada. Em seguida, ele foi sepultado. E em terceiro, ressuscitou corporalmente ao terceiro dia. E ele teve um número incontável de pessoas que observaram, como diz o versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já faleceram. De modo que fica esta mensagem para você. Agradecemos a sua atenção e estamos aqui para responder algumas perguntas sobre o assunto ou outros assuntos que forem necessários.